Gente querida do Terror Nádina, sou Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entenda. Conversemos então. E hoje iremos conversar sobre o quê? Entre os múltiplos e complexos universos, conhecidos e desconhecidos, encontramos todo tipo de espécie. Mas com certeza, uma das mais complicadas é a espécie humana. Criaturas que sabem da existência de fenômenos, têm certeza que eles existem, mas quando se deparam com eles, se dizem surpresos. É inacreditável. É inacreditável que o ser humano, para existir, tem que viver fazendo de conta que acredita naquilo que ele conhece, mas não quer conhecer. Complicado? Com certeza. Complicado não só de falar, mas de entender. Então não vou me alongar muito. Vou pedir apenas que você assista o vídeo até o final. Preste atenção nos detalhes. E embora saiba que conselho não se dá, eu deixo um aviso. Se liga, malandro. O buraco é mais embaixo. O meu nome é Guilherme. E o que eu vou contar agora é algo que não tive autorização de revelar, mas também ninguém me proibiu. É uma história que não foi vivida por mim, embora eu tenha participado de alguma maneira. Não sei se eu fui usado como um ponto de desabafo ou colocado na posição de interlocutor, tornando esse relato público. Não vou dizer aqui que é verdade, por não ter certeza, mas também não duvidar. E deixo ao senhor ou a quem assistir as conclusões. Eu não vivi a experiência, mas começo a relatar agora o que ouvi da boca de Paulo Ricardo, meu amigo de infância, que felizmente, infelizmente, ou nenhum nem outro, de forma natural, que de repente todo mundo tem seu destino, sua sina, sua história, teve que passar e enfrentar. E olha, eu não vou entrar no mérito de ser bom ou ruim, porque de repente traduz o anseio de muitos que nos cercam. Mas eu vou me resumir a falar que foi algo que eu não desejo para o meu pior inimigo. Deixa eu falar um pouco do Paulo Ricardo, de como foi a nossa relação. Sabe aquele amigo? Aquele amigo que você não sabe. Se alguém pergunta, quanto tempo vocês são amigos? Não sei. Como é que vocês se conheceram? Não lembro. Porque parece que Paulo Ricardo, como o João Cabral, como Plínio, como Sérgio e outros tantos, faz parte daquele grupo de amigos que parece que estiveram com a gente na maternidade. Quando eu penso nos meus primeiros anos de escola, lá estava o Paulo Ricardo e companhia. Nas brigas no recreio, nas brincadeiras, nos jogos, na cola, no crescer, no começar a jogar bola, jogar taco, brincar de carrinho de rolimã na rua, numa época que existia infância. Depois veio a pré-adolescência, depois os hormônios, o namoro, as festas, as paixões que eram para ser eternas, mas não duraram ou não resistiram ao amanhecer do novo dia. E Paulo Ricardo, ele sempre foi mais sossegado. Eu era do lado assim que queria viver, queria namorar, queria festa. Eu não pensava em me apegar a ninguém. Tanto que coloquei em prática, fui casar aos 34 anos. Mas ele não. Ele era tipo menino casadoiro,
E se a menina desse um sorriso para ele no outro dia, falasse bom dia, ele já ia querer levar a menina para apresentar para os pais, já queria conhecer a família da menina, enfim. Ele era tipo aquele menino de família, sabe? Foi coroinha na igreja, ouvia atentamente os conselhos do pai e da mãe. Na época que a gente fugia para fumar escondido ou para beber, ele não. Porque os pais disseram que ele só poderia pensar em fumar ou beber se quisesse depois dos 18 anos. Mas ele era um cara incrível, uma alma boa, uma alma boa. O que era dele não era dele. Todo mundo gostava do Paulo Ricardo. Melhor dizendo, todo mundo adorava o Paulinho. E na escola, tinha uma menina que, digamos assim, fazia parte da top 10. As mais populares, as mais bonitas, o sonho de consumo da maioria. A Ana Paula. E ele sempre dizia, essa mulher vai ser minha. Vamos ser a dupla, Paula e Paulinho. A gente ria. O que a Ana Paula ia ver no Paulinho? Bom, quem entende uma mulher? Entre aqueles playboys que chegavam de moto, carrão, quando ela estava no auge, 15, 16 anos, sabe, desabrochando, aquela adolescência, aquela loucura, aquela mulher que tudo que ela vestisse virava moda, ela continuava na dela, e ela escolheu o Paulinho. E a gente percebia que entre eles tinha amor, tinha sonho de construir uma vida juntos, sem holofotes, sem tapetes vermelhos, sem muito oba-oba. Sabe, tipo aquela coisa assim, casinha com cerquinha branca, janelinha azul, com florzinha, os filhinhos, sabe? E assim, eles namoraram, eles noivaram na época, tinha que noivar. E quando o Paulinho fez 21, Ana tinha 19, e eles casaram. Nossa, o casamento foi lindo, não foi assim aquela coisa, não. Nem ele nem ela queriam essa festa incrível, embora os pais pudessem organizar a festa que eles pedissem. Não, foi aquela festa pequenininha, não foi nem na matriz, foi numa capelinha, sabe? Poucos convidados, ela estava deslumbrante naquele vestido. Ela foi a noiva, maravilhosa. E claro, durante o namoro, o Paulinho já tinha se afastado da gente. Ele já não era muito de festa. E quando começou a se relacionar com ela, nas quartas, no sábado, no domingo, ele estava sempre junto com a Ana, na casa dela, na casa dele. Mas a gente continuava amigos. Ele fez uma prova para trabalhar como funcionário público na prefeitura. Passou. E a gente enxergava ali a vida dele. Ele seria funcionário da prefeitura durante a vida toda. E ela professora, mas do Estado. Então teria aquela vida tranquila, trabalhando, com bastante tempo para cuidar dos filhos, enfim. Aposentariam com um bom salário, teriam a casa deles. Aquela vida que todo mundo admirava, mas gente que nem eu não teria como manter, porque se tornava rotineira, uma coisa meio parada, que para eles era a velocidade ideal. Foi quando veio a notícia, depois que estavam casados há 1 ano, que Ana estava grávida. Nossa, foi uma festa. Ele era o homem mais feliz do mundo, com certeza. E se a gente pensasse, ele tinha razão, porque era aquela situação estranha. Eu, por exemplo, eu invejava a vida dele, mas não queria uma vida igual para mim. Acho que são coisas dos jovens, adolescentes, né? Pois é. Aí aconteceu, de repente, a notícia. Cara, foi um choque. O carro deles
foi encontrado num local, era uma vista panorâmica do morro, que dava, sabe, que dava para enxergar a cidade toda lá embaixo. E era o local que a gente dizia que os casaizinhos se encontravam para procurar ninho de cavalo. Era o ponto do namoro. E por ser uma cidade pequena, embora fosse retirado, fosse escuro, não tinha grandes perigos, não tinha grandes problemas. Eu sei que numa determinada noite, vejam só, Ana e Paulinho, casados com ela, com, sei lá, acho que 4 semanas de gravidez, felizes, estavam lá namorando. Só que a cena final não foi a esperada. O carro estava lá, com as portas abertas. Paulinho, aquele dia de chuva, aquela noite fria, imagina amanhã cheia de neblina e coisa, sentado no banco do carro, com as mãos ensanguentadas, desacordado, e Ana morta ao seu lado. Cara, pensa num tsunami numa cidade pequena. Paulinho matou a Paula. Não tinha dúvidas. Da forma que eles foram encontrados ali, as digitais eram dele. A arma do crime em si não era, sabe, não era fácil de identificar, mas ele estava com as mãos cheias de sangue. Paulinho era um monstro. Paulinho matou a mulher que ele dizia que amava e matou seu filho. Não se falava outra coisa na cidade. E o mais impressionante, que nós, os amigos, sabíamos que estava correndo processo, que ele havia sido preso, que foi, sabe, foi flagrante. A guarda municipal ali, fazendo a ronda tradicional, viu aquele carro parado e se deparou com a cena. Profissionais peritos não mexeram em nada, deixaram que os técnicos viessem analisar. Pronto. Homicídio. Agora a gente procurava uma razão. Meu Deus. Meu Deus. Mas Paulinho ficou incomunicável. Na verdade, Paulinho sumiu depois que foi preso. Só veio a notícia. Ele foi condenado a 30 anos de prisão e o julgamento foi fora do nosso município. Era tudo muito estranho. Bom, a mãe dele entrou em choque. A minha mãe, que, poxa, Paulinho dormia lá em casa, ele era meu irmão, ele era a minha mãe chorava de manhã à noite. Bom, para ter uma ideia, o pai de Ana, quando perguntavam o que ele sentia pelo Paulinho, ele dizia: ele é um grande homem, podem dizer o que disserem, ele não fez isso com a minha filha. O pai da vítima. Era tudo muito estranho. Eu sei que se passaram, depois daquele inferno todo, sabe, descoberta do corpo de Ana, o carro, a prisão de Paulinho, a transferência para outra cidade, o processo, o julgamento. Foram 5 anos. 5 anos, e eu vou dizer, a minha cidadezinha perdeu a graça, sem Ana, sem Paulinho. A gente passou a desacreditar de uma série de coisas lindas que a gente gostava, sabe? Gostava de sentir que era possível, que existia o amor, a camaradagem. Né? E eu mudei para a cidade grande. Mudei para a cidade grande a pretexto de estudar, mas acabei não entrando para a faculdade.
comecei a trabalhar como corretor de imóveis, levava jeito para coisa. Eu sei que eu já estava com meus 20 e poucos anos, morando na capital, ganhando um bom dinheiro, com meu apartamento alugado, bonitinho, todo ele arrumadinho, do jeito que eu queria, um bom carro, podendo levar minha vida de solteiro, dentro daquilo que eu acreditava que ela deveria ser. E eu lembro que estava no trabalho, tocou o telefone, quando eu atendi, eu gelei. Era Paulinho. Quando ele disse meu nome, eu digo, cara, é tu? Tudo bem, meu amigo? Mas pelo amor de Deus, onde é que tu tá, não sei o quê, sabe? Tu fica fazendo 1000 perguntas. Ele disse, eu não posso falar. Eu não sei se a linha é segura. Mas me encontra assim, assim, assim. Eu digo, mas como assim? Poc. Ele marcou o lugar. Eu desliguei, eu olhava pro lado, assim. Ninguém prestou muita atenção no que eu falei, também ninguém conhecia a minha história pregressa. Mas na hora e no lugar marcados, lá estava eu. E chegou o Paulinho. Quando eu vi o cara, eu digo, meu amigo, ele estava assim, ele estava batido, ele estava muito mais velho, ele estava vestido de uma forma bem simples. Sabe, parecia outro homem. Aí ele segurava uma pasta. Eu olhei para ele, ficamos frente a frente e digo, meu amigo, como é que tu tá? O que aconteceu contigo? Nossa. Ele me abraçou, ele chorava, chorava, chorava. Aí depois que tudo acalmou, nós sentamos, eu perguntei, cara, como é que tu chegou até aqui? Como é que tu tá livre? Porque disseram que tu pegou uma vida de prisão. Como é que tu conseguiu? Tu fugiu? O que houve? Ele só olhou para mim e disse, meu irmão, eu não quero que tu acredite em mim, eu não quero, não, nada. Eu só quero que tu escute o que eu tenho para te dizer. Pois é. Ali começou o inacreditável. Ele disse que ele não foi até ali porque fugiu da prisão. Não. Um amigo conseguiu libertá-lo, facilitou sua fuga. Aí, claro, eu queria perguntar quem era o amigo e coisa, a gente fica, né? Ele só dizia, por favor, deixa eu continuar. Aí começou a surpresa. Esse amigo não tem nome, não tem endereço, não tem nada que o identifique, porque ele não é desse mundo. Aí eu já mais procurei me conter. Pensei, vou deixar ele falar para ele não perder o raciocínio, mas a coisa estava muito estranha. Aí começou. Naquela sexta-feira fatídica, eu levei a Ana no médico. Aí foi tudo confirmado, a gravidez. Estava tudo bem. Ela estava com uma saúde excelente. Aí a médica falou como seria o procedimento pré-natal, que ela teria que fazer isso, fazer aquilo outro. Nós saímos eufóricos. E ao invés de ir para casa, ela me falou, vamos lá no Morro do Cavalo? Eu digo, como é que é? Quais são suas intenções? Ele ria, os olhos se enchiam de lágrimas. Ela falou, as piores possíveis, quero matar a saudade. E nós fomos. Estava frio, estava chuviscando. Nós ficamos lá conversando, namorando, felizes.
Quando de repente surgiu aquela luz. Era um brilho no céu. A noite estava fechada, a noite não tinha estrela, a noite tinha uma certa neblina, aquela vista maravilhosa, era só névoa, por isso que o lugar estava vazio. E aquela luz surgiu no meio da fumaça. Nós inicialmente, lógico, levamos um susto. Ana, eu lembro, ela me abraçou assim, ela me pegou no braço, com força. Amor, o que é isso? Eu digo, eu não sei. Era algo gigantesco, cheio de luzes, silêncio absoluto, era um monstro que não respirava. E de repente, vimos duas criaturas. Elas eram muito magras, não eram brancas, mas era uma coisa pálida, sem pelo, sem nada. A cabeça era meio triangular, os olhos grandes, pretos, e foram se aproximando. Eu tentei ligar o carro, dar ré e sair. Mas o carro, eu virava a chave e fazia tic, tic, como se não tivesse energia nenhuma. Aí de repente, aquela criatura chegou do meu lado. E eu tinha, claro, a gente baixa o pino, tinha trancado a porta. Aí ele chegou e simplesmente abriu. Na hora eu não entendi, eu tinha certeza que tinha trancado. E a outra criatura do lado dela também, ela só deu um grito, amor! Bom, depois daquilo, eu lembro de flashes, luz branca, criaturas perto de mim me olhando, uma sala gigantesca, eu deitado, eu ouvia sons, depois dormia, depois voltava, e eu só queria saber sobre Ana, dizia Ana, quer dizer, eu acho que eu falava, mas eu não devia estar falando, e de repente eu apaguei. E quando eu me dei por mim, eu vi um reflexo, um facho de luz assim, nos meus olhos. Aí quando eu abri os olhos mesmo, era a lanterna do policial que tinha aberto a porta. E aí que eu percebi que Ana estava ali do meu lado, sem vida. Eu vi aqueles homens falando também. Era uma confusão, eram os dois conversando. Era som de rádio vindo de um carro atrás. Depois foi som de sirene chegando. Foi terrível. Não quero nem entrar em detalhes, eu só queria saber de Ana. Triste foi ver que eu saí carregado como se fosse um trapo. Eles não estavam nem um pouquinho preocupados comigo, eles estavam olhando comigo, para mim, como um ódio, uma coisa. E eu não via a ambulância. Eu pensava, poxa, ninguém vai socorrer a minha mulher, socorre a minha mulher, socorre a minha mulher. Mas eu estava meio que em transe. Parecia que eu tinha consumido algumas drogas, tanto que foi o que os polícias ali concluíram. Mas eu não via. Não via médicos cuidando da minha mulher e do meu filho. Eu só via gente preparando-os para levá-los naquele veículo que não leva a gente vivo. Bom, foi um período de consciência e inconsciência. Eu no quarto de um hospital, algemado. Gente entrando, gente saindo, gente olhando para mim com ódio, com ódio, com ódio, com ódio. Eu ouvia gritos lá fora. Parecia multidões. E eu sentia a raiva deles, eu percebia que era raiva de mim, mas por que eles estavam com raiva de mim? Eu tinha perdido a minha esposa, eu tinha perdido meu filho, por que eles estavam com raiva de mim? Foi quando eu vi homens alinhados chegando, alguns militares. Eu lembro que me colocaram numa maca. E eu percebi que
fui de carro, de ambulância, sei lá, até um determinado momento, e lá fui colocado num helicóptero. Parecia um pesadelo. Bom, quando chegamos ao destino, eu não conhecia o lugar, era um local gigantesco que só tinha militares, só tinha gente de branco, só tinha... Eu fui colocado num quarto que mais parecia uma cela, eu continuei sendo atendido. Eles vinham conversar comigo e eu dizia que não fui eu, não fiz nada com a minha esposa, o que está acontecendo, ninguém me explicava nada. Aí vinha, me tirava o sangue, viu para lá, viu para cá, foi aquela coisa. Aí eu fui para julgamento, aí fui condenado. Mas o engraçado é que no processo declararam que não encontraram droga nenhuma no meu sangue, que eu não tinha consumido absolutamente nada. E pouco falavam sobre Ana. Apenas que ela tinha sido encontrada sem vida e estava na cara, todas as provas mostravam que eu havia sido o causador da tragédia. E o fato de eu não saber o que aconteceu, o fato de eu não ter argumento de dizer que não fui eu já não tinha mais certeza. O que eu fiz, eu pensava. Não tinha mais certeza de nada. Aí fui transferido, mas foi uma prisão totalmente diferente daquela que eu imaginava ser uma cadeia, que mais parecia um hospital. E lá eu fiquei. Muitos chegavam ali e me faziam perguntas que eu não entendia nada. Até que, semanas atrás, entrou um casal, ele com uniforme militar, ela como se fosse médica. Aí eu olhei para eles assim, perguntei: o que vocês querem aqui? Eles não disseram nada, colocaram uma injeção no meu soro lá. E quando eu acordei, eu estava num local retirado. Era tipo um armazém. E aquele homem que eu vi na prisão, no hospital, sei lá, eu não sei. Não sei se estou falando certo, não sei se faz sentido, eu não sei. Era tudo muito vago. E aí aquele homem veio conversar comigo. Eu interrompi, eu disse: mas Paulinho, você não sabe quem eu me era, você não sabe onde estava, você tem certeza, mas você lembra da luz, mas você não lembra de mais nada, mas você tem certeza? Certeza não tem de nada. Como eu disse, eu tenho flashes. E aquele homem muito gentil, eu estava num quarto, mas um quarto diferente daqueles outros que eu estava lá, era tudo branco, parecia um hospital. Não, eu estava num quarto de uma casa normal. Aí ele perguntou se eu estava com fome, eu disse que estava. Ele foi, buscou, me serviu um lanche muito bom, como foi bom comer, comida normal. Aí eu acho que eu perguntei: onde eu estou? Quem é você? O que está acontecendo? Por que você me tirou daquele lugar? Você vai me matar? Que lugar era aquele? O que aconteceu com a minha esposa? Ele só disse: calma, eu vou lhe contar. Agora começo... Por onde? Ele disse. Aí foi que Paulinho falou para mim assim. Eu disse: peraí, começa dizendo com quem que eu estou falando. Aquele homem simplesmente disse: você quer um nome? Escolhe um. Qualquer um serve. Aí Paulinho começou a mostrar que ficou indignado, né? O que está acontecendo? Tu está me tirando? Chega. Eu já perdi tudo. Quer acabar comigo? Acaba. Me livra desse pesadelo. Mas que história é essa de nome? Meu Deus, isso aqui é verdade? Isso aqui é pegadinha? Isso aqui é um filme? Chega. Foi quando aquele homem disse: se acalma, eu vou te contar. Pausa para um pedido.
necessária por ser muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, comente, compartilhe, clique sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. E se achar que merecemos, envie-nos um Pix, QR Code na tela, como também a chave. Você escolhe o caminho. Qualquer quantia será bem-vinda. Importante também é que você lembre de hypar o vídeo. E se desejar se associar à Confraria Nadina, será muito bem-vindo. Seja membro por apenas R$ 4,99. Em troca nós não temos muito a oferecer, mas já existe uma grade de vídeos extras exclusivos para os membros. E é claro que não podemos deixar de agradecer sempre aqueles que enviam os seus relatos via e-mail, o e-mail que está aqui na tela. São essas experiências o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. E desde já deixamos o nosso muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, por ser um Nadina, pois você é a razão do canal existir. Se a sua preocupação é que eu vou fazer mal para você, fique tranquilo. Muito pelo contrário, eu estou aqui para reparar um erro. Igor, rapaz, todo planeta tem seu ecossistema. Todo planeta tem suas espécies de vida. Todo planeta tem aquilo que vocês chamam de natureza. É quem vive no planeta que rege suas leis, o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado, que escolhe a forma de conviver com espécies diferentes, de explorar as riquezas que tem. Todo o planeta é igual. E todo o planeta merece e tem direito à sua soberania. Ninguém pode no universo se envolver, modificar ou tentar comandar os seres que estão ali no seu mundo. Só que existe uma regra. E essa regra não pode ser quebrada. É a regra da segurança do universo. E antes que você me pergunte por Deus, disse ele, eu só posso te dizer que sim, que é Deus que define essas regras. Mas não peça para mim para que eu tente definir Deus. Você não está preparado ainda para ouvir a verdade. Mas tente entender que Deus é o todo. E que o universo é um ser vivo que pulsa e que tem que ser protegido. E que em determinados planetas surgem espécies que querem atravessar fronteiras. Porque o que acontece dentro daquele mundo é problema daquele mundo. As espécies podem se destruir, podem destruir tudo, até implodir o planeta que vivem. Mas não podem colocar em risco os seus vizinhos. E para isso tem os responsáveis pela vigilância, os guardiões. E é isso que nós somos. Nós estamos aqui há milhões de anos.
Você sabe que nós estamos aqui. Aí Paulinho dizia para mim assim: o que eu iria falar para ele, meu amigo? Eu só ouvia, eu não estava entendendo nada. Sabia o quê? Sabia o quê? Sabia o quê? E ele continuou: você sabe que não são os únicos seres vivos, pensantes, de todo o universo que vocês consideram ser gigantesco, mas não têm a mínima ideia da sua magnitude e da sua fragilidade. Porque ele tem que ser protegido constantemente. E se você quer saber que nós estamos aqui há tanto tempo e não tentamos um contato, porque não é o nosso objetivo. Não. Nós estamos aqui pensando na proteção. Não no ambiente interno do seu planetinha azul. Mas na certeza que essa espécie animal que evoluiu acima do que nós esperávamos não vai usar o seu conhecimento para trazer problemas fora das divisas que jamais deveriam pensar atravessar. É isso aí, senhor Paulo. Assim, a espécie de vocês se tornou um risco universal, não satisfeita, de dizimar o seu ecossistema, de dizimar, de escravizar as outras espécies. Agora está pensando em voos mais altos. E nós não vamos permitir. Aí, ao continuar o relato, Paulo deixou claro que perguntou: então vocês estão aqui, na verdade, não é para fazer amizade, não é para... Vocês estão aqui para nos destruir, por isso que vocês tiraram a vida da minha esposa, mas o que ela fez para vocês? Que risco ela traria para vocês? Eu não entendo nada disso. Porque ele disse: não, nós não estamos aqui pensando na extinção da sua espécie. Não. Nós não queremos o extermínio. Porque nós somos guardiões, não criminosos, não assassinos. Nós não tiramos a vida de seres vivos, porque viver é um direito que nós não podemos tocar. Não. O que nós queremos é simplesmente tentar lapidar, trazer a sua espécie à razão. E não será exterminando, como vocês fazem com aqueles que são submissos ao seu poder. Não. Nós queremos controlar e chamá-los à verdade. Então, jamais tiraremos a vida de um ser que já nasceu. Não. Mas nós estamos aqui para criar meios de evitar que a sua espécie, enquanto contaminada com essa energia negativa que carrega, possa procriar. Porque se eliminarmos a fertilidade, o número de seres humanos irá cair gradativamente. E a cada ciclo, nós daremos uma chance para que possa mostrar que encontraram o caminho e descobriram o quanto são nocivos. Mas essa sua raça, Paulo, é difícil de aprender. Então, nós estamos buscando fórmulas, temos que conhecer como funciona
a máquina humana para controlar que ela se reproduza. Nós tentamos vários caminhos. Você não percebe que ultimamente os humanos recém-nascidos estão cada dia mais apresentando síndromes, estão com problemas mentais, como vocês falam? Pois essa foi uma tentativa. Mas aos poucos estamos percebendo que não é o caminho. Então continuamos buscando, fazendo experimentos, estudando a fertilidade da sua espécie. E sem dúvida alguma, o campo de estudo são as fêmeas. As fêmeas no ciclo de gestação. Por que a sua Ana Paula? Porque ela tinha fisicamente todos os requisitos necessários para as experiências em andamento. E ela deveria passar por um processo de análise exatamente naquele segundo que nós a buscamos. Pois era um momento exato que, depois de muitos estudos, nós entendemos que encontraríamos respostas que nos ajudariam a coibir, a minimizar a velocidade do ciclo. Agora, naquele momento, naquele ponto que tinha que ser, você estava com ela. Então você foi apenas um obstáculo que estava na hora e no lugar errado. Aí você pode perguntar por que nós não eliminamos o obstáculo. Eu volto a repetir. Nós não somos assassinos. No planejado, o que para vocês seria uma fração de segundos, para nós seria o tempo necessário para realizar a pesquisa. Mas algo deu errado. Nós não somos perfeitos, nós também erramos. E Ana não resistiu ao processo. Quando nós percebemos o erro terrível, a ordem recebida foi recolocá-los no seu ambiente natural, exatamente no lugar que foram retirados, deixá-los lá, passando para a sua sociedade, para a sua comunidade, a responsabilidade de constatar o óbito e definir, segundo as suas leis, o destino daquele que foi considerado o autor. Você pode dizer que foi mesquinho, foi algo, sabe, que vai de encontro a toda essa moralidade que nós tentamos passar? É algo inconcebível para aqueles que são os guardiões e estão cometendo os mesmos erros que dizem combater? Eu vou concordar. Foi. Mas o que nós não podíamos é deixar que o erro cometido revelasse a nossa presença aqui. E nós acreditávamos que de alguma forma você teria uma sequência de vida normal, porque deve ter percebido que foi levado para um local diferente. É um dos muitos lugares que suas autoridades, que sabem muito mais do que vocês pensam, levam testemunhas de contatos com seres iguais a mim. Mas percebemos que estávamos errados e você seria punido por algo que não fez.
E além de ser vítima de perder, com certeza, aqueles que você mais amava, você ainda sofreria com pesquisas, com tormentos, com torturas, que eles iriam em busca de respostas que você não tem. Então, dentro da nossa espécie também existem vários grupos. E eu pertenço a um que discorda de muitos procedimentos. Então nós decidimos por libertá-lo, para que você possa ter uma sequência de vida aqui no seu planeta, convivendo com os seus. Aí Paulo complementou: mas o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Porque certamente a justiça do meu mundo, como vocês falam, virá atrás de mim. E também virão aqueles do seu mundo. O que eu posso fazer? Foi quando ele ouviu a resposta: sobreviva. Depois desse sobreviva seco, segundo Paulinho, aquele homem levantou, pediu desculpas, afirmando que Ana Paula e sua filha, foi quando Paulinho, como assim filha, como você sabe, era uma menina, Ana Paula e sua filha ainda estão em agonia, por não entenderem o que aconteceu e por que aconteceu. Mas que Paulinho ficasse tranquilo, que elas estavam em ótimas mãos, estavam sendo tratadas e seguiriam a ordem natural de sua existência. De alguma forma foi um alento. Aí o homem se retirou. Paulinho ficou um tempo ali sem saber o que fazer, mas daí veio aquele silêncio absoluto. Aí ele resolveu sair daquele quarto, viu que estava numa casa muito grande, no meio de um bosque maravilhoso, que em cima da mesa, na sala, tinha uma pasta. Naquela pasta, documentos com a foto dele, mas com um nome diferente, de um histórico de uma vida de um ser que ele não conhecia, um tal de Adriano, mas que tinha seu rosto, tinha as suas características. E entre os documentos tinha o documento de um automóvel, um carro, também no seu nome, um número de conta corrente num banco, que mais tarde ele foi ver que tinha uma quantia considerável depositada. E na porta daquela casa, um carro. Um carro novo, que era o carro relativo aos documentos que ele viu. Ou seja, ele disse para mim assim: meu amigo, eu entendi. E aquela pasta trazia a identidade de um novo homem, era uma nova vida para mim. Era a chance de recomeçar. Mas sabendo que eu teria que ter muito cuidado, pois os policiais humanos viriam atrás de mim querendo saber o que eu tinha para contar. E os guardiões também me caçariam, porque o que eu sabia eu não podia falar. Então na minha cabeça tinha apenas a palavra: sobreviva. E é o que eu vou fazer a partir de agora, meu amigo, disse ele para mim.
Mas eu fiz questão de pôr em risco a minha segurança para vir falar com você, para dizer o que aconteceu, sem saber qual seria a sua reação, se você acreditaria em mim ou não, se você me denunciaria, não sei. O que eu sei é que eu tinha que vir aqui e te contar a verdade, pois eu jamais ia querer te decepcionar. Como eu peço também que você não me decepcione, guarde segredo, esse nosso encontro não existiu. Mas que tenha certeza que eu não fiz nada de errado contra a Ana Paula e a nossa filhinha. Porque seja quem for, por erro ou não, superior a nós ou não, que me tiraram os dois amores da minha vida, certamente haverá justiça. Se é um universo, se é Deus, se é tudo a mesma coisa, não interessa, mas terá justiça. Só que não caberia a mim pensar em realizar essa justiça, pois o que restou foi a última palavra daquele homem, daquele ser, daquela criatura, daquilo sei lá o que com certeza veio para me ajudar. E eu vou pôr em prática o que ele disse. Eu vou tentar sobreviver.